Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH. Um termo que ficou popular em 2019, que todos estão na internet e convivem diariamente com essa palavra: cancelamento. Em tempos de redes sociais, atitudes, posts, tweets podem ser usados para cancelar alguém ou fazer quem publicou ser cancelado, seja ela famosa ou uma pessoa comum. E quando essa atitude passa dos limites da internet e alcança a vida real? Exemplos de cancelados temos ao monte hoje. Só pensar nos recordes de rejeição do BBB 21 e as campanhas que aconteceram na internet. E para falar sobre cultura do cancelamento, quem está comigo para essa entrevista é Maria Laura Vaqueiro, membro do LabDH. Maria Laura, tudo bem com você? Bom dia, João, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos, ouvintes, e ao nosso convidado do LabDH de hoje. É uma honra estar aqui como discente, poder participar desse debate tão atual. E para conversar conosco, recebemos o doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro e do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, nosso querido IBERC. Advogado e autor de livros e artigo, Felipe José Medon Afonso. Felipe, seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH e já te pergunto, temos como direito fundamental a liberdade de expressão e de comunicação, que são previstos e protegidos na maioria dos países. Mas como definir hoje quando uma publicação ou uma fala é exercício dessa liberdade ou se torna excesso? Bem-vindo. Muito obrigado, meu querido amigo João. Olá, Maria, primeira vez que eu te vejo aqui. É uma alegria muito grande participar aqui com vocês dessa nossa conversa, dessa nossa prosa, desse bate-papo. Indo diretamente para a sua primeira pergunta, eu acho que esse é um problema imenso que a gente tem na atualidade, porque não existe um parâmetro pré-fixado pela nossa legislação. A gente não tem, o professor Marcos Errati sempre fala, a gente não tem ali na prateleira, a gente pega ali o direito pronto e aplica. E se a gente for parar para perceber, tirando situações limítrofes, a gente pode dizer que a liberdade de expressão ela depende do tempo histórico e do local. O que hoje nós toleramos, muito provavelmente, pode não ser tolerado daqui a 20 anos. Vamos pensar no humor. Hoje se fala muito no politicamente correto. Eu não gosto muito desse termo, mas ele é bastante utilizado. Vamos pensar num programa de TV que não é muito antigo, que na minha infância eu peguei ali os últimos resquícios, já não era 100% gravado, mas ainda passava o programa, e a geração dos meus pais viveu intensamente, que eram os Trapalhões. Se a gente for parar para ver as piadas que eram feitas, hoje elas não seriam aceitas de forma alguma. A piada era a cor da pele, a origem nordestina, existiam piadas um tanto quanto homofóbicas, e isso não é mais admitido hoje. E que bom que não é mais admitido. Houve uma certa censura social antes mesmo de uma censura legislativa. Isso é possível porque o texto da nossa Constituição ele é plástico. A liberdade de expressão e a sua concepção evoluíram com o tempo. Eu gosto sempre de pontuar que o termo evolução nem sempre ele descreve corretamente os fenômenos, porque a gente tem a impressão de que a evolução é sempre para um ponto positivo. Só que quando a gente fala em história, a gente sabe que é feita de marchas e contramarchas, a gente está sempre indo e voltando. Então, essa evolução aqui é mais temporal. Então, essa é uma discussão constante entre os humoristas. Alguns mais antigos dizem que o humor de hoje é chato. Já outros dizem que o humor não é chato, ele se tornou refinado e inteligente. Mas, para além dessa nossa concepção, dessa evolução temporal, a gente também tem uma questão circunstancial. E em matéria de liberdade de expressão, a gente debate muito no nosso direito a comparação entre o modelo de proteção adotado no Brasil e o modelo norte-americano, porque os norte-americanos seriam mais elásticos. A chamada primeira emenda à Constituição norte-americana permitiria até mesmo o chamado hate speech, o discurso de ódio, mas aqui não. A tradição brasileira não é admitir esse tipo de discurso. E isso acaba gerando conflitos concretos na própria aplicação do direito. O principal deles diz respeito a uma suposta posição preferencial que a liberdade de expressão teria. Essa é uma teoria muito replicada nos Estados Unidos, a ideia de uma preferred position. Mas no nosso ordenamento não é assim. Eu, pelo menos, eu faço parte da Escola de Direito Civil e Constitucional da UERJ, e esse é um debate que nós temos internamente na UERJ, com os nossos publicistas.
Basta pensar no querido professor, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele tem muitos textos sobre o assunto. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de debater esse tema com ele numa das aulas na época do mestrado. E a ideia do ministro é que nós saímos de um período de ditadura, de anos de chumbo, de censura, e que, por isso, a gente deveria fazer de tudo para fugir desse passado, dessa nossa herança sombria. Só que essa posição preferencial, essa proteção prima facie à liberdade de expressão, ela não é consentânea com o nosso ordenamento. A Escola de Civil Constitucional questiona muito isso, porque nós trabalhamos muito com a ideia do caso concreto, de que a gente precisa enxergar as nuances daquele caso para dar um veredito de qual direito deve prevalecer naquela situação concreta. Não existiria, então, no nosso direito brasileiro, nenhum valor ou nenhum direito com uma prevalência hierárquica abstrata, nem mesmo a vida ou a dignidade da pessoa humana. Essa é uma ponderação que a gente faz sempre em concreto, à luz das circunstâncias do caso. E aí eu respondo mais diretamente à sua pergunta. A gente precisa analisar o caso concreto. Vamos pensar aqui num exemplo que é um exemplo muito próximo da nossa realidade, que aconteceu há pouquíssimo tempo, que é o daquele especial de Natal, do Porta dos Fundos, A Última Tentação de Cristo. Esse foi um caso que teve, e ainda tem, opiniões muito diversas. Eu me recordo de assistir a um debate ocorrido na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, que foi até promovido pelo, então, diretor-geral, o desembargador André Andrade, que tem um trabalho específico sobre a liberdade de expressão. Basicamente, se reuniu ali especialistas a favor e contra a manutenção daquele episódio no ar. De um lado, a gente tinha o desembargador federal William Douglas, que agora é desembargador, na época ele era magistrado, e do outro lado a gente tinha o professor Daniel Sarmento, o professor Gustavo Binemboim e o professor Anderson Schreiber, os três da UERJ. E, como a gente costuma dizer no popular, foi tiro, porrada e bomba, digamos assim, porque não há critérios. A legislação não traz critérios para a gente, não traz uma resposta pré-fabricada. E aí, o magistrado William Douglas, ele repetiu muito uma frase, que era assim: respeitem o meu sagrado. Tem um vídeo no YouTube para quem quiser assistir esse evento, vale muito a pena para ver os entendimentos ali em concreto. Mas, certamente, se aquele vídeo tão polêmico fosse mais expresso e dissesse coisas do tipo evangélicos não prestam, ou católicos são pedófilos, ou espíritas são macumbeiros, se o vídeo fosse algo mais direcionado, mais expresso, eu não tenho dúvidas de que ele teria sido banido pelo judiciário, porque o caso chegou ao judiciário e foi mantido. Assegurou-se a liberdade de expressão, entendeu-se, naquele caso, que prevalecia a liberdade de expressão, e aquele episódio continuou no ar. Mas o episódio do Porta dos Fundos ficou no ar, porque, na opinião dos jogadores, ele estava ali no meio do caminho. Como o Binemboim chegou a falar nessa ocasião, era uma piada de mau gosto, mas não necessariamente por ser uma piada de mau gosto isso violava a liberdade de expressão. Isso estaria, de certa forma, abrangido pela liberdade de sátira. Esse foi o entendimento que prevaleceu naquele caso concreto. Optou-se por agasalhar a liberdade de expressão. Então, essa ausência de critérios abstratos, ela é uma dificuldade enorme. Nós conseguimos pensar no escatológico, no extremo. A dificuldade está nessa zona cinzenta, que a gente fala tanto no direito, né? Da gente ter uma zona cinzenta que a gente não consegue enxergar ali exatamente em que situação a gente vai enquadrar aquele caso. E mais recentemente ainda, a gente debateu ainda aquele caso do assessor do Palácio do Planalto que teria feito um sinal associado a grupo de supremacia branca. Isso não é liberdade de expressão. Você fazer um sinal desse que incita o ódio, isso não está abrangido pela liberdade de expressão. A gente sabe que a liberdade de expressão não é apenas com a voz, com o escrito, é também com o gestual. Mas o que está no meio do caminho é complicado de arbitrar. O que está nos extremos, a gente consegue identificar de forma bem clara. O excesso a gente consegue controlar muito bem. Mas o que está no meio,
a gente entra ali num conflito que acaba sendo decidido mesmo no caso concreto. Muito bom. Felipe, o cancelamento é uma sanção social que viola os direitos humanos, como o direito à liberdade de expressão, ou é ensejo à sua ocorrência? E diante disso, como definir a tênue divisão entre a liberdade de expressão e a manifestação passiva do cancelamento? E aí? Essa é outra pergunta muito difícil, Maria. O cancelamento ele é uma sanção socialmente imposta. Alguns especialistas dizem que essa ideia de uma cultura do cancelamento como a gente tem hoje, ela veio ali daquelas campanhas do Me Too, que era #MeToo em casos de denúncia a abuso sexual. Mas se a gente for parar para pensar, realmente, o cancelamento é uma coisa que está com a gente desde o início da humanidade. Alguns especialistas também falam que quando se colocava as mulheres na fogueira, isso era uma forma de cancelamento. Quando se apedrejava, isso era uma forma de cancelamento. É claro que o que a gente tem hoje é uma nova forma de se cancelar. Hoje a gente cancela, lincha virtualmente. As nossas pedras, elas são emojis. Elas são um unfollow. Então, a gente tem outros instrumentos de agressão, mas a consequência final acaba sendo a mesma, embora a gente tenha algumas diferenças. E o problema é justamente esse que você trouxe. Cancelar estaria dentro da liberdade de expressão? Eu já adianto para vocês que eu não tenho uma resposta pronta, mas a gente sempre pode problematizar um pouco. E o que me parece, no primeiro momento, é que esse cancelamento decorre da nossa própria natureza julgadora. Nós julgamos, e nós julgamos o tempo todo, e somos julgados. E o cancelamento é quando nós externalizamos esse julgamento que está dentro da nossa cabeça. É quando esse julgamento sai de dentro da gente e se torna uma atitude concreta. O problema aqui é analisar cada conduta individual que vai compor esse macro do cancelamento. O que a gente observa também muitas vezes é o chamado efeito manada. A pessoa, às vezes, para se adequar a determinado grupo, ela compartilha, ela cancela junto. Porque se ela não cancelar, ela vai ser cancelada por não ter cancelado. Então, a gente tem ali um efeito manada. Vai seguindo ali, porque se você não cancela, você é cancelado. Então, uma coisa, me parece, é a pessoa compartilhar um vídeo que já está sendo 1 milhão de vezes compartilhado. No BBB, por exemplo, a gente viu muito isso. E isso está acontecendo agora. Outra coisa é fazer uma campanha com um fim direcionado a isso. Vou dar um exemplo para vocês. As páginas de exposed, ou seja, aquelas páginas em que as pessoas são expostas, que colocam lá a imagem da pessoa por alguma razão e tenta se criticar aquela pessoa. Tem de tudo, tem exposed de tudo. Tem desde pessoas que estão saindo para furar a quarentena, tem alguns esportes universitários que estão fazendo exposed da pessoa que saiu para treinar no meio da pandemia, esportes coletivos. Então, existem muitos exemplos, mas eu me lembro de um que aconteceu bem próximo a mim, quando eu ainda estava na graduação da universidade. E eu sou da UERJ, que foi a primeira, se não uma das primeiras universidades do Brasil a implantar o sistema de cotas. E isso na UERJ é uma questão seríssima. Mas ocorre que muita gente frauda esse sistema de cotas. Mais recentemente, a gente está aumentando os comitês, que estão se tornando mais fortes para a gente fazer verificação dessas pessoas, porque antes não era assim e muita coisa passava. No período que eu estive na UERJ, eu me deparei com pessoas loiras, de olhos azuis, com pele mais branca que o leite, filhas de pais e avós brancos, com boa condição financeira, mas que entraram por cotas de negros. Em determinado momento, começaram a fazer um expose no Twitter, divulgando a foto das pessoas que teriam fraudado. E era um tom de denúncia mesmo. Só que alguns foram além. Colocavam não apenas o nome e a foto, como também o escritório onde estagiavam ou já trabalhavam, porque já aconteceu até com pessoas que já eram formadas. Então, a pessoa já tinha concluído a graduação, já tinha o seu diploma e foi exposta já quando ela estava no mercado de trabalho. O excesso
a gente identifica bem. Uma pessoa que estudava comigo, e esse é um exemplo bem real e mostra como a cultura do cancelamento pode ser devastadora, ela fazia jus às cotas, mas por conta de um achismo, literalmente um achismo, uma má compreensão das pessoas que não conheciam aquela pessoa a fundo, não sabiam onde ela morava, em que circunstâncias morava, não sabiam da vida daquela pessoa, não conheciam os pais, colocaram aquela pessoa no Exposed. E qual foi o resultado? Ela ficou em depressão, ela não conseguia ir nem para a aula. E por que isso? Porque faltou um dever mínimo de checagem de quem postou e quem compartilhou. Isso, para mim, viola claramente a liberdade de expressão e deveria ser imediatamente retirado da rede, porque não havia dúvidas naquele caso que era uma pessoa que fazia jus ao sistema de cotas, tanto que depois houve uma sindicância, houve uma apuração, e que se comprovou realmente que aquela pessoa sempre fez jus às cotas. Então, além disso, a gente tem os casos em que se divulga o local de trabalho da pessoa. Isso já é um pouco menos intenso, mas me parece ser igualmente complicado. Agora, mas e a simples? A simples, entre aspas, né, exposição da foto do nome. Será que isso viola a liberdade de expressão? O objetivo ali era um só, era o cancelamento social daquela pessoa. Era feito por grupos de ativistas mesmo da universidade. A revista Veja, por outro lado, a revista Veja Rio, ela fez isso. E ela tinha um propósito jornalístico, no caso. Será que quando a Veja faz, isso é admitido? Ou a reportagem da Veja também deveria se cercar de cuidados e só citar nomes, mas não colocar a foto? Algumas reportagens da época, elas iam além. Botavam até as fotos da intimidade da pessoa viajando para fora do país quando alguma delas se declarava hipossuficiente. Então, se dizia que você era hipossuficiente e aí se colocava. Uma outra foto que me vem muito aos olhos e que chamou muita atenção foi quando colocaram uma foto de uma menina, aparentemente no inverno, em que ela estava com um tom de pele mais claro, e depois colocaram uma foto de quando a menina entrou na universidade, em que ela teria se bronzeado para parecer ter um tom de pele mais escuro do que o que ela tinha. E aí teve uma discussão até se aquela foto havia sido editada. Então vejam o nível que essa questão chega. Então, eu confesso para vocês que eu tenho muita dúvida nesse momento se essa ideia da cultura do cancelamento ela é totalmente intolerável, ou se ela é tolerável ou não pela liberdade de expressão. A censura social, ela sempre existiu. A reprovação social, a reprovação crítica, isso faz parte do jogo democrático. O problema é quando se faz uma campanha de difamação, uma campanha de vá no perfil daquela pessoa, coloque um emoji de vômito para fazer vomitaço. Cancele, peça para aquela pessoa ter os seus contratos cancelados. Talvez o elemento da finalidade de cancelar, de eliminar aquela pessoa do convívio social, seja um possível parâmetro para a gente discutir nesse debate. E hoje é muito comum ver as pessoas fazendo julgamentos nos comentários de publicações, principalmente de veículos jornalísticos. A diversão do brasileiro hoje é ver os comentários e o que o povo... Tipo assim, são comentários absurdos algumas vezes. Respondem tweets como se a própria opinião fosse a única que valesse. E, por esse motivo, podemos encarar as redes sociais como um próprio tribunal privado. E a sentença desse julgamento é o próprio cancelamento ou banimento do sujeito que praticou o ato considerado errado ou imoral. E dentro das previsões legais do cyberbullying, por exemplo, difamação, injúria e até ameaça, como o ordenamento jurídico deve tratar os cancelados e os canceladores? E a criação de uma penalização específica para essa atitude, né, de cancelar, seria eficaz ou apenas um produto de uma legislação simbólica a fim de acalmar os anseios populares? Olha, João, de fato, a rede social é um tribunal privado. Mas a gente tem algumas diferenças desse tribunal privado para o tribunal da vida no judiciário. Primeira diferença é que a reabilitação aqui no tribunal privado da internet ela é muito mais dificultada.
Porque a menos que a gente entenda que existe um direito ao esquecimento aqui, que é um tema extremamente controverso, o Supremo julgou, mas não pacificou, aquele conteúdo vai ficar ali, indelével, registrado na internet e facilmente acessado pelos motores de busca. Para além disso, a gente tem uma questão aqui primordial, que é a ausência do contraditório. A gente não tem um devido processo legal na internet, porque o cancelado, ele perde seguidores numa questão de horas. Então, ele não vai ter para quem dirigir a sua resposta. A pessoa parou de seguir, então ele não vai ter mais alcance. Ele não vai ter para quem rebater aquilo que foi dito sobre ele. Então você perde o direito de resposta, você perde a ampla defesa, você perde a possibilidade de exercer o contraditório nesse tribunal privado da internet. Pensando em situações limítrofes, não me parece, nesse caso aqui especificamente, que a gente esteja falando de cyberbullying. Eu tenho a impressão de que o bullying e o cyberbullying, por consequência, eles pressupõem um contato mais próximo. Mas na internet, os canceladores normalmente nunca nem viram a pessoa. É uma pessoa que você compartilha porque as outras estão compartilhando. Ou, às vezes, compartilha porque você quer se sentir bem com aquele núcleo de que você faz parte. Vamos pensar nos exemplos do BBB. As pessoas simplesmente compartilham, às vezes nem assistem o programa, não assistiram as cenas completas e simplesmente postam. E o ordenamento vai sancionar os casos mais limítrofes. Aquele participante do BBB, o Nego Di, quando ele saiu da casa, ele relatou que ele sofreu ameaças. Ele relatou até que a família dele sofreu ameaças, o seu filho. Isso é crime. Isso é crime. Injúria racial, se cometida, é crime. Então, se a gente estiver diante dos pressupostos fáticos que vão configurar um certo tipo penal, a lei penal vai estar aí para isso. É claro que existe hoje uma grande discussão se o direito penal ainda seria a melhor forma da gente tutelar o direito à honra. Essa é uma discussão mais ampla. Mas o fato é que se a gente estiver diante de um crime, o direito penal vai assegurar a reprimenda para aquele caso. E você já deu a resposta também para essa segunda pergunta. A criação de uma penalização parece ser realmente produto de uma legislação simbólica feita para acalmar os anseios populares. E eu nem sei, na verdade, se nós temos esses anseios de criar uma legislação para sancionar o cancelamento. Eu tenho a impressão que as pessoas querem mais é cancelar mesmo. Mas se a gente já discute a desnecessidade da utilização do direito penal para as violações à honra, acho que é ainda mais questionável que a gente acabe criando mais um tipo penal para o cancelamento. Até porque, como a gente já conversou, eu acho que dá para enquadrar nos tipos penais já existentes caso haja exorbitância. Então, nos casos em que a gente tem o excesso, a gente consegue enquadrar bem, a gente consegue trazer para o nosso direito, para o direito penal. No caso de uma ameaça, no caso de uma difamação, a gente consegue puxar para o nosso direito penal e sancionar. O problema está ali naquela crítica que é feita para cancelar, mas que não flerta, mas não chega necessariamente ali no tipo penal. E aí só promove o cancelamento, só faz o linchamento virtual e acaba a pessoa perdendo ali o controle da narrativa dos seus fatos, porque ela pode contar a história que ela quiser, mas ela não vai ter público para ouvir. E reconstruir uma carreira digitalmente é muito difícil. Para cancelar, não demora, é muito rápido. A gente pode ser cancelado, nós três aqui agora, por alguma coisa que a gente fale. Se a gente escorregar aqui, a gente pode falar, soltar uma frase e acabar perdendo a nossa própria honra na internet. E a gente tem uma outra questão também, que as pessoas, quando dão start para esse tipo de cancelamento, elas acabam desenterrando muitas coisas antigas. Então, elas vão no perfil da pessoa, no Twitter, e pegam lá um tweet muito antigo. Eu me recordo que isso aconteceu há algum tempo com um jogador de futebol aqui do Rio de Janeiro, em que ele defendia um clube e aí se descobriu um tweet antigo dele
em que ele estava com a camisa do maior rival, torcendo contra o clube dele. Mas assim, aquilo é uma coisa de infância dele. E aí, quando ele começa a jogar mal, as pessoas querem cancelar ele. A torcida do clube quer cancelar ele, porque dizem que ele torce para o clube rival. Então, a gente tem uma questão aqui até da escravização do passado. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós postamos no passado e acaba sendo levado para o resto das nossas vidas. Então, embora as redes sociais, elas consideradas livre acesso ao público, elas são, em sua maioria, gratuitas, elas também são intrinsecamente relacionadas à vida privada dessas pessoas. No Brasil, muitos a utilizam como ferramenta de trabalho. Então, nesse sentido, as empresas de serviço de comunicação, elas não podem penalizar indivíduos por atos que a sociedade condene, porque não são crimes, não há nada que ela possa fazer. Contudo, é preciso refletir qual é o papel, provavelmente, dessas empresas no controle de informação. É possível responsabilizar os administradores pela cultura do cancelamento? E quais são as medidas cabíveis para uma empresa privada nesse setor? Olha, essa é uma pergunta quentíssima. A responsabilização das plataformas é um tema que daria só ele mais de um podcast. A gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, porque no início das plataformas, a ideia é de que a gente não poderia tanto penalizar o emissário, penalizar o carteiro, don't shoot the messenger. Então, você deve penalizar a mensagem, mas não quem propaga aquela mensagem. Existia muito uma preocupação de que principalmente nos Estados Unidos, que se a gente freasse a internet, impusesse controles e amarras, a gente poderia arrefecer e acabar diminuindo o potencial de crescimento daquela rede social ou da própria internet como um todo. Então, no início, houve muito essa ideia que prevaleceu mesmo de que a plataforma ela só assegurava a comunicação entre os usuários, ela só viabiliza ali que você tenha uma conversa. É como o telefone. O telefone ninguém pensa em punir a prestadora de serviços telefônicos porque ela viabilizou que você converse com outra pessoa. Mas a gente tem que analisar as particularidades da internet. Qual a diferença entre a internet e o telefone? Só que com o passar do tempo, a gente percebeu que não existiria essa neutralidade toda nas plataformas. O impulsionamento de conteúdos pelos algoritmos da plataforma é algo real. E os critérios que estão embutidos dentro da opacidade desses algoritmos, como eu discuti no meu livro, eles são quase inatingíveis pela gente. Eu costumo brincar que é como a fórmula da Coca-Cola para definir os algoritmos. A gente não sabe o que está dentro daquela fórmula. Por mais que a gente busque uma explicação a gente consegue, no máximo, descobrir os ingredientes, mas não o segredo. Qual é a fórmula que é utilizada para que a Coca-Cola seja um refrigerante tão vendido? Da mesma forma, por que o algoritmo do Facebook faz com que ele seja a principal rede social do seu gênero? É claro que a gente tem gêneros distintos, Facebook, o Instagram, ainda que façam parte do mesmo conglomerado. Então, essas plataformas, com o avanço do tempo e com os grandes casos de escândalo, de linchamento, elas estão sendo cada vez mais chamadas para o debate, instadas a tomar medidas concretas e ativas, eventualmente chegando a ser responsabilizadas. Nos Estados Unidos a gente viu muito isso, o Facebook sendo chamado mesmo para a conversa. E isso é sobretudo por conta do combate à desinformação. É o mais gritante exemplo disso, acho que é o melhor exemplo que a gente tem. No Brasil, a gente tem casos de linchamento por notícias falsas que levaram à morte de uma pessoa. Nós tivemos uma mulher que supostamente fazia práticas e rituais com crianças e que foi denunciada, começaram a compartilhar, ela não teve tempo de se defender, quando viram, ela tinha sido linchada e morta. E ela não era culpada, ela não tinha a menor relação com o caso. Então, a rede social ela acaba sendo um veículo que tem uma possibilidade de causar danos muito grande.
Então, essas plataformas têm sido chamadas para o debate e para a responsabilização e para tomar uma ação positiva. Basta a gente pensar no banimento do ex-presidente Donald Trump. Se o post dele incitava o ódio, ele foi banido. E o conteúdo dúbio, ou seja, aquele que existe dúvida para o leitor de que ele é verdadeiro ou não, ele é flagrado ali com um aviso de que aquilo ali pode ser falso. Da mesma forma, as mensagens encaminhadas em massa, elas têm sido travadas e sinalizadas. E é como o Instagram agora também parece estar fazendo para evitar problemas com crianças nas plataformas, criando ali no seu design mecanismos para combate a esse tipo de campanha de desinformação. Então, como a gente pode ver, é preciso sim chamar as plataformas para o debate, porque ao fim e ao cabo, o debate sobre o papel das plataformas no cancelamento, ele se aproxima muito do debate da desinformação. A desinformação também leva ao cancelamento, ela é uma das formas de se chegar ao cancelamento. Uma diferença é que aqui no cancelamento a gente tem às vezes uma dúvida sobre o que é proibido e o que não é. Vamos pensar no caso da Carol Conká, do último Big Brother, em que ela tem uma cena em que ela explode e humilha o participante Lucas Penteado. Compartilhar o vídeo da cena é aderir ao cancelamento? Essa é uma questão. Simplesmente compartilhar o vídeo de um programa que foi exibido em rede nacional, está lá disponível no Globoplay para quem quiser assistir, você só compartilhou. O cancelamento é fazer uma campanha e afirmar coisas do tipo: cancelem essa mulher, parem de seguir, cortem os shows dela. O que é o cancelamento? E parece que tudo está embolado dentro do que seja cancelamento. A diferença principal é que algumas condutas são sancionáveis, outras não. Compartilhar um vídeo de um programa em rede nacional que mostra uma pessoa maltratando outra, em princípio, não é violador da liberdade de expressão. Você está exercendo sua liberdade de expressão de forma regular, não está abusando da sua liberdade de expressão. O problema é quando você começa a fazer campanhas de ódio, aí a gente começa a entrar numa discussão com relação a um sancionamento e a possibilidade das plataformas tomarem alguma ação. E a responsabilização dessas plataformas, isso cai no artigo 19 do Marco Civil, que por si só já é alvo de inquietantes polêmicas, que já daria um outro podcast. E, Felipe, o termo cultura do cancelamento, que foi eleito como termo do ano de 2019, como eu disse no início, né, implica que é uma prática relacionada a valores, comportamentos e ações que se perpetuam pela sociedade. Balizar o comportamento social por ações administrativas ou judiciais poderia ser legítimo, uma vez que se defende uma sociedade democrática com pluralidade de ideias e da liberdade de expressão? Olha, João, acho que essa aqui é uma resposta mais direta. Pobre do povo que precisa que os seus juízes balizem o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Porque eu acho que se isso chega ao judiciário, é sinal de que nós fracassamos enquanto sociedade. E aí vai vir um agente do Estado arbitrar o que pode e o que não pode ser dito. Isso é muito difícil. A gente tem um problema também da repressão enfraquecer o discurso. Porque quando a gente cancela, a gente corre o risco de que o combate ao cancelamento, o medo do cancelamento, faça com que as pessoas deixem de se manifestar. E isso é muito, muito perigoso. Que as pessoas com medo de serem canceladas não se manifestem ou se controlem excessivamente naquilo que estão dizendo, porque aí a gente perde aquela possibilidade tão rica do jogo democrático de um influenciar o outro. Porque se eu estou tolhido com medo da reprimenda, que é uma reprimenda que pode até ser judicial por conta de um cancelamento, eu posso acabar ali tolhendo o meu discurso e com isso limitando algo que eu diria que poderia contribuir para o debate. Porque é importante a gente debater certos temas na sociedade. Se a gente está diante de um caso de racismo, de um caso de homofobia, de transfobia, a gente precisa debater esse caso. É importante que a gente debata. Agora,
a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente faz esse debate, porque a gente não pode violar nenhum direito com esse debate. A gente não pode abusar do nosso direito. Então, aqui é um limite muito tênue. Bom, então, para encerrar a nossa conversa, Felipe, quais são as suas considerações sobre a cultura do cancelamento? Irá persistir por muito tempo ou os canceladores também serão cancelados no futuro breve? Olha, meus queridos amigos, como eu disse no início da nossa prosa, nós julgamos muito. A cultura cristã ocidental repete sempre aquela ideia do não julgue para não ser julgado. Mas é isso que nós fazemos o tempo todo. Nós somos juízes, nós somos censores privados, e quando alguém começa a falar numa rede social, a compartilhar, a gente se sente aparentemente legitimado a botar para fora, a xingar e a ofender também. Muitas pessoas acreditam que na internet a gente está num espaço anônimo, em um espaço em que a gente pode tudo porque a gente está de dentro das nossas casas, na nossa intimidade, com o celular na mão. Só que essa não é a verdade. O fato de a gente estar em casa, de a gente não estar no ao vivo, não nos dá um direito maior do que a gente teria de fazer pessoalmente. Então eu penso assim, se você não ofenderia aquela pessoa presencialmente, fisicamente, por que você se sente legitimado a fazer na internet? Só porque existe uma campanha de linchamento. Eu me recordo muito de uma cena que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde eu resido. Certa vez estavam passando alguns meninos que eram, enfim, infratores. E eles acabaram fazendo ali um assalto em conjunto a um idoso. Pegaram o celular do idoso e saíram correndo. E aí, um policial estava passando de moto na hora, saiu em disparada, em perseguição atrás das crianças, pegou as crianças, conseguiu deter ali, não deviam ter mais que 12 anos, eram realmente muito pequenas, eu vi a cena, pegou as crianças, colocou no muro e prendeu, com, digamos, entre aspas, muito carinho, e aí começou a se formar uma aglomeração em volta daquelas crianças. E aí começaram as pessoas, adultos, começaram a ofender as crianças, gritando, humilhando, xingando, e o policial dando corda. Em determinado momento, chegou uma pessoa que disse direitos humanos, começou a gritar contra quem estava ali linchando aquelas crianças. E aí começaram a linchar aquela mulher, dizendo, olha, você está querendo proteger esses delinquentes, é porque não foi o seu celular. O que acabou acontecendo ali na prática foi um cancelamento de quem estava cancelando os linchadores. Então, houve um cancelamento mútuo. E a pergunta que eu faço é, se você que passou pela rua olhou aquela cena e não fez nada porque estava na rua, se você vai para sua casa e aquela cena acontece na rede social, será que você tem menos medo de uma reprimenda e começa a falar o que pensa, simplesmente porque você está no espaço virtual? A gente precisa entender que o espaço virtual não é um espaço sem lei. A internet não é uma terra sem lei. As mesmas leis que a gente aplica no mundo real, a gente também aplica no mundo virtual. Então, se na rua você não pode ofender uma mulher xingando daquela forma, da mesma forma na internet você não pode fazer isso. O problema, então, é esse que a gente chega, de que essa cultura do cancelamento, ela atinge tal ponto que as pessoas sentem pena de quem foi cancelado. Isso chega a acontecer. Se a gente parar para analisar o BBB, isso aconteceu muito. As pessoas ficam com pena de quem foi cancelado quando saiu da casa. E aí, em vez da gente criticar a pessoa de forma sadia e levar aquilo para um debate, a pessoa se aproveita da situação. Porque a cultura do cancelamento, da forma como ela está sendo feita, às vezes ela me parece um pouco burra. Porque ela não atinge o seu objetivo, porque ela passa do ponto, e ainda dá um efeito rebote de que o cancelado se coloque no papel de vítima.
e fuja da responsabilidade pelas suas atitudes. Então, o cancelado, ele vira a vítima, ele inverte o papel, porque o acusador passou dos limites. E esse é o problema das redes sociais. Nós somos os acusadores, nós somos os juízes. E nós não temos os defensores. O devido processo legal não existe. A própria internet, a própria pessoa é quem julga, é quem acusa, quem julga, mas não há defesa. Então, uma coisa é crítica. Eu critico, eu tenho voz, eu não posso ver uma situação política que está acontecendo no meu país e ficar calado. Isso é liberdade de expressão. E a liberdade de expressão ela é pressuposto para diversos outros direitos, como a própria democracia. Mas daí a pregar que alguém seja cancelado, apagado da vida social, tudo tem limite. A crítica é saudável e deve ser encorajada. Então, nesse momento, eu, assim como vocês, eu tenho mais perguntas do que respostas. E que bom que nós temos perguntas, porque se nós temos perguntas e nós podemos fazer essas perguntas, isso é sinal de que a nossa liberdade de expressão está sendo garantida. E ela é um bem fundamental. Mas como todo bem, como todo direito, ela tem limites. E se a gente passa desse limite, a gente vai entrar com direito. Felipe Medon, muito obrigado por aceitar o nosso convite de prosear sobre uma cultura que está presente no dia a dia dos brasileiros, que é bem comum nas redes sociais. Maria Laura, muito obrigado por participar dessa prosa. Para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, a entrevista completa está no canal do YouTube do Laboratório de Direitos Humanos da UFO. E você que está no YouTube, compartilhe e não pratique a cultura do cancelamento. Até o próximo episódio.